você não fala francês. Eles não te escutam. E aqui o japonês precisa que você fale japonês. Tá bom? Então, alunos convocados, professora disponível. Tem mais do que um professor aqui, né? Samira, Serginho, na emergência. Professores de conversação. Vocês podem, se não é o chamado de vocês da aula, se ela tem a didática, vocês podem na conversação ajudar. É necessário. É necessário que os seus filhos vejam isso. É necessário que você faça isso por amor a Deus. E agora, ali, vocês viram a necessidade. Quantos viram a necessidade de falar japonês quando a catástrofe chegou? E aí, vai ficar concentrado 2, 3 ou 4 que falam japonês nessa igreja? Não. Todos aprendendo japonês, em nome de Jesus. Eu vou ver aqui, espera só um minutinho. Vou ver aqui se eu acho um vídeo. Então, a janela 10 por 40, pode ir mais para baixo. Mais um. Isso são as dores do parto. Os cristãos estão, já falamos, já estão sendo perseguidos e mortos. Isso foi avisado por Jesus, mas já acontece. Os cristãos já são perseguidos, já são mortos, já tem que falar diante de autoridades. E novamente mostra a janela 10 por 40. Passa onde tem a informação da janela 10 por 40, por favor, Marcos. Ou mais. Aí, olha o que está escrito. A janela 10 por 40 é uma faixa de terra que vai do oeste da África até a Ásia, subindo a partir da linha do Equador, fica entre os graus 10 e 40, por isso que chama janela 10 por 40, formando um retângulo. Na região vive o maior número de povos não evangelizados da terra, cerca de 3,2 bilhões de pessoas em 62 países. É ali que estão algumas megalópolis de hoje, ou seja, cidades com uma grande concentração urbana como... esta informação não é da pastora Naila. Esta informação está em todos os sites. E você está aqui dentro. Então, Tóquio, Japão, né? Calcutá, Índia, Bagdá e... Deixa eu só baixar aqui. Minha setinha fugiu. Como você está lendo aí, vamos lá. Calcutá, Bagdá, Iraque, Bangkok e Tailândia, entre outras. De cada 10 pobres da terra, 8 estão nessa região. E somente 8% dos missionários trabalham entre eles. Sabe por quê? Quem sabe por quê? Porque tem que saber a língua. Você vai evangelizar como nestes países sem falar a língua? Porque tem que ser missionário que paga o preço de aprender a língua. E por isso que só vão 8% dos missionários. Todos querem aprender só inglês e espanhol e não querem aprender as línguas mais difíceis. E é nessa faixa que se concentram os adeptos das 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo. Certo ou não? Agora eu queria dizer uma coisa para você. A pastora Maristela está falando dela, é professora de inglês também. Mas aqui não, eu estou numa cidade, estou hospedada num hotel, eu tenho que falar com mímica. Eu falo inglês, mas eles não falam inglês. No hotel, que é um lugar onde deveria se falar inglês, eu vou para uma loja aqui, KS ou qualquer outra, e se eu não tiver algum de vocês aqui falando, mesmo que você arranhe, o homem não me entende não, é na base da mímica. Ele não entende inglês, não entende. Eu tentei várias vezes, não entende inglês. Então eu já vi que Tóquio, pode ser que lá fale mais inglês, mas você não está em Tóquio. Então tira o inglês da tua lista, primeiro o japonês. Você está numa cidade, e pelo que eu saiba naquela região também, precisa falar japonês, certo ou não? Ou você vai evangelizar em inglês lá naquela região de Sendai? Então, por isso que eu tenho falado de japonês e não estou falando de inglês. A tua necessidade aqui é japonês. E vai descendo. Marcos está lá. Estou falando Marcos o tempo todo, porque tu disse que ia ficar no computador dele. Desculpa, lição. Então, você vai... Bom, eu não vou entrar nisso. Não vou entrar. Vou voltar para os sinais. Volta
volta não, desce até onde está uma caneta, vai descendo, porque aí entrou em tribulação. Não quero entrar em tribulação com você. Aí, isso. Final dos tempos. Palavras que devemos conhecer para os final dos tempos. Pode ir agora. Você pode ir o outro quadro. Algumas palavras que precisam começar a ser familiares a você. Não, você foi para cima, para baixo. Aí. Escatologia, que é o que nós estamos vendo. Escatologia é o estudo dos últimos dias, de tudo que Apocalipse fala, tá? Pode ir mais. Você precisa saber que existe a primeira vinda de Jesus. Já aconteceu a primeira vinda de Jesus? Já. Ele veio em carne, morreu, ressuscitou. Existe arrebatamento, que é o que a pastora Maristela vai falar. Arrebatamento é, depois das dores de parto que nós já estamos vivendo, depois das dores de parto, vai acontecer o arrebatamento. Quase que simultaneamente, a igreja vai ser retirada. Pode passar. E existe até o termo segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada, 7 anos com Cristo no céu, aqui na terra, 7 anos de tribulação, e depois sim Jesus põe os pés no Monte das Oliveiras, como está anunciado em Zacarias, que essa é a segunda vinda. Mas eu não quero confundir muito a cabeça de vocês com tribulação, se der tempo a gente entra em tudo, mas eu só quero que vai indo mais para baixo. Período da graça vai do início da igreja até o retorno de Jesus. O reino de Jesus na terra é o milênio, que vão ser 1000 anos aqui na terra, depois da tribulação. Arrebatamento, que a pastora Maristela vai falar. Pode passar arrebatamento. Arrebatamento é o momento em que a igreja vai ser retirada. Tribulação é o momento de julgamento de Deus sobre a terra, onde você vai ter selos, trombetas, taças, que é um período de 7 anos de intensas catástrofes. Não vai dar tempo nem de respirar. Você respira de uma catástrofe, a outra já está acontecendo. É o momento que os meteoros, que já anunciados, inclusive fizeram um vídeo aqui no Japão, simulando, muito legal. Legal para a gente que não vai estar aqui, né? Legal no sentido de que foi bem feito. Não é legal, nem para quem, sabe, não é legal para ninguém. Eu quero dizer que foi bem feito. Como tudo que o japonês faz é bem feito, não podia deixar de ser. Usou a última tecnologia para simular essa queda a entrada desse meteorito que a Apocalipse anuncia, que vai ser do tamanho de uma montanha. Isso já está anunciado pelos cientistas. Então, os japoneses, eles fizeram uma simulação de como vai ser, o que vai acontecer aqui na Terra, quando eles já dão até um nome, quando este meteorito cair aqui na Terra, que tem o tamanho de uma montanha, o que vai acontecer com os mares, o que vai acontecer com a Terra. Ela não vai acabar porque aconteceu isso, mas vai ser bem destruída. Pode continuar. A cronologia do que vai acontecer, que nós já vivemos o período de cruz, estamos naquele segundo período amarelo, que é o tempo da graça. Quando entra o tempo lilás, que é a grande tribulação, a igreja foi para o arrebatamento, na terra é a grande tribulação. Acaba a grande tribulação com a grande batalha do Armagedon, que você já deve ter ouvido falar, e depois o outro período em amarelo é o milênio. Tá? E depois do milênio nós temos a eternidade. E o que bom, depois eu mostro contra aqui. Pode passar? Pode passar, porque está falando de coisa que a pastora vai falar. Pode ir, eu vou falar de tribulação. Isso é um sinal profético. Israel ter sido, porque isso já era anunciado por Jesus, Israel ser nação outra vez, já estava anunciado em Zacarias, já estava anunciado em muitos lugares. Então nós já temos esse cumprimento profético entre tantos. Pode ir. Já falamos sobre o arrebatamento. O campo de batalha, que é o vale da decisão, vai ser o Armagedon. Tem filmes.
E daí para frente não vai ter tempo da gente entrar. Deixa eu entrar no outro aqui. Gostaria que colocasse, tem um arquivo aí escrito Fim dos Tempos, dá uma olhadinha. É um filminho. Pois a criação está sujeita à inutilidade, à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você está vendo a urgência do chamado. Aqui está falando quem irá. Vocês já estão no local. Isso é uma vantagem. Vocês viram cenas como hoje o aquecimento global já é uma preocupação mundial. Isso faz parte dos sinais. O descontrole. Você tem descontrole climático. A palavra já nos dizia de que a terra gemeria. De que a terra geme. E a terra geme porque há um descontrole climático
eu estive aqui em agosto do ano passado e eu lembro que foi o pior, e eu senti na pele, foi o pior verão. Algumas pessoas morreram por ter sido o pior verão no Japão, assim como foi o pior verão no Japão, foi o pior verão na Europa, por causa do aquecimento global, o pior verão em todos os lugares, e também o pior inverno. Vocês viram como foi o pior inverno nos Estados Unidos e em outros lugares. Quer dizer, a Terra chegou num extremo que não tem mais controle. Os níveis de calamidade que a Bíblia nos anuncia sobre eu gostaria que você abrisse comigo agora Lucas. Esses níveis de calamidade que vocês conhecem aqui de perto, é um nível de calamidade em que o homem não pode fazer nada. O Japão é um lugar conhecido porque é um lugar organizado, de alta tecnologia, mas de repente todas as nações ficaram espantadas porque viram que isso pode acontecer com qualquer um. O país da tecnologia, o país da disciplina, o país de tudo, se viu impotente diante da força da natureza, diante da força do desastre. E é isso que todos os países passarão por isso, não só o Japão. E Lucas 19, eu vou primeiro para... aqui em Lucas 19 ele fala também, mas eu gostaria... Vamos primeiro para Lucas 21. Presta atenção no que está escrito em Lucas 21, no versículo 23. Aqui está falando da tribulação, 23, então eu vou para o 25. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade. E eu gostaria que você grifasse isso. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. O que Jesus aqui só não colocou o nome foi tsunami. Ele está falando de tsunami, que as nações ficariam perplexas, o mundo ficou perplexo diante do tamanho do tsunami que aconteceu aqui no Japão, assim como aconteceu em outros lugares. Mas por ter acontecido, não é um lugar mais visitado pelo tsunami. Foi um terremoto que aconteceu, o epicentro do terremoto aconteceu, e se tivesse acontecido o epicentro do terremoto aqui, teria destruído a nação inteira. Graças a Deus que foi no mar, tudo isso está no controle de Deus. Mas Jesus está falando que nos últimos dias as nações ficariam perplexas por causa dos tsunamis que se levantariam. E aqui ele está falando que haverá homens, versículo 26, que desmaiarão de terror. As pessoas ficam apavoradas, e é lógico, quem não fica? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque depois do tsunami você tem que lidar não é só com a morte. É com o problema emocional daqueles que sobreviveram, sim. Mas é com o problema físico também. É você ter que lidar com a destruição, ter que refazer casas, são os comércios, é o trabalho, tudo aquilo que afeta. O que é que vai sobrevir ao mundo? Então, pelas coisas que sobrevirão, e ele diz: pois os poderes do céu serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Aqui está falando de quê? De pé no Monte das Oliveiras, ou está falando de quê? Que ele está vindo como? Numa nuvem. Tessalonicenses fala que nós vamos encontrar a Cristo nas nuvens. Arrebatamento é o encontro com Cristo. Então está falando que antes do arrebatamento vai ter o mundo vai estar em perplexidade. As pessoas desmaiarão de medo. É o momento de evangelizar. É antes, e está colocando cronologicamente, é antes de você encontrar com Jesus nas nuvens. Não está falando de Jesus com os pés nos montes das oliveiras, que é um outro momento. É depois da tribulação, é depois do Armagedon. É este momento, é um momento muito especial aqui que está falando. E, ora, versículo 28. Ao começarem essas coisas a suceder, fala comigo, ao começarem essas coisas a suceder. Ao começarem essas coisas a suceder. Começou a suceder no Japão? Começou a suceder no mundo? Isso. Então tem um aviso aqui para você, para mim.
ao começar a suceder estas coisas, exultai e me alegrar com isso, erguei a cabeça, não olha para a terra não, que só tem desolação, porque a vossa redenção se aproxima. O que está falando? Quem é a minha redenção? Quem é o meu redentor? Quem é o meu resgatador que vem me tirar do pior momento da terra? Você quer ir sozinho? Tem certeza que você quer ir sozinho? Será que você não vai prestar contas com Jesus? E aí, você veio sozinho, meu querido? E os outros ali que estavam do teu lado, lá no Japão? Você veio sozinho, tem certeza disso? Como que vai ser esse encontro que você faz com Jesus? E ele diz aqui, e ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E ele começa a falar da figueira, mas é algo que já aconteceu, que é Israel como nação já aconteceu, e ele fala sobre isso. Agora no versículo 34, tem outro aviso para nós. Do versículo 29 até o 33 já aconteceu. Agora no 34, acautelai-vos por vós mesmos. O que ele está falando? Cuida da tua vida. Olha para você mesmo, como é que você está. Para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez. Você não precisa ser embriagado só com álcool. Você pode ficar embriagado com a paixão pelas coisas do mundo. Cuidado com a embriaguez e das preocupações deste mundo. Olha, o que não falta nesse mundo é preocupação. Mas não fique com o coração sobrecarregado. Lança tudo sobre Jesus, porque Ele vai cuidar dos teus problemas. Você precisa cuidar da tua vida espiritual e cumprir aquilo que Ele mandou você fazer, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, tá vendo? Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Que dia é esse? O dia do arrebatamento virá. Agora, quem está preparado vai, quem não está, não vai. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Então, quer dizer que eu posso escapar de todas essas coisas que vão acontecer na terra antes do arrebatamento? O que a Bíblia diz? Orar. Ora, para você escapar. Não escapa no avião, escapa orando. Então, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm sucedido e estar como? Em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero dizer para você que muitas coisas nos aguardam. Deus tem muito para falar conosco. Eu vou nesse momento trocar com a pastora Maristela. Ela vai falar um pouquinho de arrebatamento com vocês, enquanto eu procuro aquele arquivo que eu falei para vocês. Então nós vamos revezar aqui só para eu procurar também o arquivo. Acha o arquivo do arrebatamento para mim? Escrito arrebatamento do Japão. Acho que está escrito arrebatamento do Japão. Amém, queridos. Hoje eu consigo suceder a pastora Maia, que foi muito difícil, porque ela é uma grande mestre, né? Porque toda a aula que ela dava, eu estava aí. Né? Tudo que ela tinha para derramar. Então, quando vocês tiverem sempre uma oportunidade de receber uma palavra viva de Deus, anotem tudo, né? Tudo que eu hoje dou de aula são de anotações. Assim, porque assim, a pastora ela fala uma coisa, se ela pregar a mesma pregação, você anota que tem coisa nova. Porque ela tem intimidade com Deus e isso é maravilhoso, sabe? Então, toda vez que eu recebo alguma coisa, teve uma pregação no dia que ela foi pregar a mulher samaritana, não é isso não. Acho que eu vou te mostrar.
Ela foi pegar a mulher samaritana e eu falei, meu Deus, ela já perguntou não sei quantas vezes mulher samaritana, o que vai sair de novo? E saiu, coisa nova. Peraí.